Bom, voltando pessoal, voltando para a nossa aula. Deixa eu só ver se está tudo certo com o streaming. Já retomamos. Vou guardar um pouquinho para o pessoal reconectar. Já podemos voltar. Bem, vamos lá. Vamos ver então o nosso quarto risco aí, o A4, né? Que é o acesso indireto, direto a referências de objetos. Bem, a exploitability, né, a facilidade de explorar esse risco geralmente é fácil, o impacto é moderado, mas enfim, ele não é tão comum assim. Aqui até diz que ele é comum, mas eu acho que ele não é tão comum assim. Vamos tentar entender o que é ele, tá? Aqui tem um exemplo, eu gosto de explicar pelos exemplos. Digamos que a tua aplicação faça um dispare, né, em determinado ponto da aplicação um comando assim: select asterisco from accounts, né, a CCTTS, onde o account seja igual a alguma coisa. Essa interrogação seria uma meta substituição, né? Aí lá no meio do teu programa ele está simplesmente pegando e substituindo aqui nesse ponto um parâmetro que vem do request. Não dá para saber exatamente que sintaxe é isso aqui, né? Mas isso aqui tem que estar com cara de ser um programa em Java, né? Tem aqui um statement preparado com conexão e tal. Enfim, o fato aqui é que ele está pegando alguma coisa que vem do request. A sintaxe é irrelevante no nosso caso. Está pegando alguma coisa do request e está fazendo com que esse parâmetro que vem do request seja utilizado para filtrar os meus elementos, né? Só que esse parâmetro é o account, é a conta, né? Agora tu imagina o seguinte aí, se o clone fosse implementado da mesma forma, eu ao invés de, quando eu faria uma consulta no catálogo, ao invés de eu pegar o usuário autenticado, eu passaria ele como na linha da URL, né? Passando ele como sendo uma variável. O que impede, por exemplo, da pessoa ir lá e manipular essa URL e no lugar do usuário dela, passar um outro usuário e acabar enxergando os dados dos outros? Isso, se eu não me engano, em 2002, mais ou menos, se eu não me engano, isso acontecia, foi um caso, uma piada aí que aconteceu no site, dos primeiros sites que lançaram aí do Pão de Açúcar, né, do supermercado virtual. Hoje em dia, um programador mais experiente não vai cometer uma aberração dessa, né? Mas em 2002, o que o pessoal fazia? Acabaram descobrindo, né, que um parâmetro lá que identificava a conta, né, o carrinho de compras, ele era um número sequencial. Aí o que acontece? Você podia botar coisas no carrinho dos outros. Aí você estava lá comprando, ia lá comprar uma barra de cereal e botava 20 caixas de vinho no carrinho do desconhecido, né? É óbvio que você não ganha nada com isso, né? Mas não é muito confortável você descobrir que no meio do funcionamento do seu carrinho de compra você tinha lá, estava tudo funcionando até que misteriosamente alguma coisa que você não queria ter comprado apareceu no seu carrinho, né? Esse é um dos exemplos que eu me lembro que foi verídico, que aconteceu. Na prática, isso é muito mais comum quando a gente tem que integrar um sistema que nem o Plone com sistemas legados, né? Nesses sistemas legados, geralmente a gente tem que passar explicitamente qual é o usuário que vai estar disparando uma consulta, né, para ele fazer o filtro, né? Então é interessante sempre validar se esse parâmetro que você está passando é um parâmetro que você tem o privilégio de passar a ele, né?
No caso do clone, você nunca vai fazer isso passando o usuário na linha de comando. Nunca. Né? O usuário e senha não se passa na linha de URL do browser. Você sempre vai utilizar uma API do CMF para fazer a manipulação desse parâmetro. Né? Você vai perguntar para o CMF qual é o usuário autenticado. Você não passa o usuário como parâmetro. Tá? Então, aqui por natureza, isso se resolve com um pouco de atenção. Né? É um problema aí que geralmente é causado por inexperiência de programador. Vamos seguindo então. Esse aqui é importante, ele é um pouquinho complicado de entender. Ele tem um nome pomposo aí, o Cross-Site Request Forgery, né, o CSRF. O Cross-Site Request Forgery começou a tomar corpo nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, eu diria que ele começou a tomar corpo. Né? Antes disso se ouvia falar muito pouco de Cross-Site Request Forgery. Tá? E praticamente todos os CMS, todas as aplicações bem escritas hoje em dia já implementam algum tipo de proteção contra Cross-Site Request Forgery. No Plone, existe proteção contra esse risco a partir do Plone 3. Até o Plone 2.5 não existia nenhum tipo de proteção contra esse risco aqui. Vamos tentar entender como é que funciona um ataque, né? Um vetor de ataque de Cross-Site Request Forgery. De novo, nada melhor do que ler o exemplo. Né? Digamos que você recebeu um e-mail. E esse e-mail carrega uma imagem. Tá? Essa imagem, quando o e-mail é carregado, se você permitiu por padrão com que imagens sejam carregadas, ela vai carregar, né, ela vai acionar aquela URL, aquela requisição HTTP para carregar a imagem propriamente dita. Mas isso não significa necessariamente que essa URL vai ter uma imagem. Só se sabe que aquilo ali vai disparar uma conexão HTTP. Essa conexão HTTP vai ser processada no servidor de destino e vai devolver o resultado. E o resultado supostamente espera-se que seja uma imagem. Mas você não tem como saber isso. Então como é que o pessoal costuma operar um ataque de Cross-Site Request Forgery? Faz de conta, por exemplo, que existe um site com essa sintaxe aqui. example.com/app transferir fundos. Aí o amount é o valor, né, 1.500 reais, no caso, e o destination account é um número de conta. Ou seja, isso aqui é uma URL válida, bem formatada, que está transferindo da conta atual, que supostamente é a conta que você já está logado, já foi feita a verificação de segurança e tal. Ele está transferindo o valor de 1.500 reais para essa conta aqui. O que acontece? Você, para operar um ataque desse, você não tem como obrigar uma pessoa a clicar uma URL. Né? Geralmente você não vai ter como obrigar uma pessoa a clicar uma URL. Mas o que você pode fazer? Você pode induzir ela a acessar uma URL sem que ela saiba. Justamente colocando essa URL aqui que transfere o dinheiro da conta dela para uma outra pessoa, colocando isso aqui como o SRC de uma imagem. E aí, como é que o pessoal faz? Por exemplo, quem quer fazer um ataque aí, por exemplo, para o PayPal, que é um site aí, um banco online, por exemplo. Se o PayPal fosse suscetível a Cross-Site Request Forgery, uma forma de ataque seria você criar uma mega botnet para enviar grandes quantidades de e-mails de spam. E nesse e-mail da botnet, você colocar justamente como uma imagem, com o SRC da imagem, dizendo que aquilo ali vai fazer uma transferência da tua conta atual para a conta do atacante. Quando que isso vai funcionar? Vai funcionar quando a pessoa que acessar esse e-mail, por exemplo, estiver acessando esse e-mail num webmail, e no mesmo navegador, ela ter o azar de estar autenticada no site do banco. Né? Porque aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de ataque à credencial.
Eu estou simplesmente forçando a pessoa a fazer alguma coisa que ela não estaria fazendo explicitamente, né? Eu estou fazendo com que ela acesse uma informação a partir de uma URL manipulada. Aí o que acontece? Se você tivesse o azar de estar acessando o site do banco, tá autenticado lá, tá tudo certinho, né? E foi lá e abriu um e-mail que tem uma estrutura dessa, você corre o risco de, como você já está autenticado no site do banco, de essa URL ser aceita e ser processada no site do banco sem você perceber, né? Por isso que geralmente site de banco tem um processo de confirmação para fazer transferência, tem uma senha especial para fazer. Você tem a senha que você usa para se autenticar e depois tem uma senha adicional para todas as transações que envolvem dinheiro, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de ataque, que seria trivial de operar, né? Agora, claro, aqui eu estou dando o exemplo de um banco, né? Mas pode existir situações onde você pode fazer isso para um outro tipo de ganho, né? No geral, o Cross-Site Request Forgery, ele é um ataque que ele se processa em todo e qualquer tipo de formulário, né? Então, todo e qualquer tipo de formulário está suscetível a você, ao invés do formulário, você fazer com que uma pessoa acesse um link, né, já com as variáveis devidamente posicionadas. E esse acesso nem precisa ser um clique, pode ser às vezes um acesso a uma outra página qualquer ou um conteúdo de um e-mail. E essa página ou e-mail tem uma imagem que vai lá e carrega esse link com os parâmetros, né? Então isso é um negócio complicado. É um ataque assim bem, digamos assim, elegante, tá? Geralmente quem vai operar um ataque de Cross-Site Request Forgery pode tornar esse ataque muito mais interessante quando você usa uma técnica dessa associada com XSS. Se, por exemplo, você descobriu uma vulnerabilidade de XSS, sei lá, no Hotmail, no Gmail, e você faz uma botnet de disparar 10 milhões de e-mails, todos eles com uma URL dessas, nessa URL você pode estar fazendo o quê? Você pode estar disparando o XSS para coletar uma credencial. Você usa os dois, na verdade. Você faz uma manipulação de Cross-Site Request Forgery e uma manipulação de XSS para, através de uma botnet, conseguir ficar coletando credenciais de usuários, tá? Então, como é que a gente se defende desse tipo de coisa? Como é que a gente desenvolve uma aplicação que não vai estar suscetível a isso, tá? Bem, como usuário, se defender disso, tem algumas estratégias. Uma delas é nunca você carregar e-mail com imagem. Se você não confia cegamente na origem, né, no remetente dessa mensagem, que é um negócio complicado no caso de e-mail, porque e-mail pode ter o remetente forjado de maneira muito fácil. Se você não confia nesse remetente, certamente você não abriria uma imagem ou um site no qual você não confia. Outra coisa é você ter um antivírus que já tenha um controle de blacklist, né, integrado justamente para ele negar o acesso de DNS ou o acesso a websites que possuem links maliciosos, que nem esse tipo de coisa. E do ponto de vista do nosso curso aqui, que é importante para quem é desenvolvedor Plone, quando a gente for desenvolver uma aplicação Plone que vai ter formulário, os nossos formulários vão ter que ter uma componente aleatória, para evitar com que eles possam ser processados de maneira automatizada através de um link desses, né? Essa componente aleatória, ela é representada no Plone por uma API de geração de tokens, tá? E esses tokens, eles vão mudar, aqui explica, ó, nesse caso aqui, ó, esses tokens eles vão mudar de acordo com o usuário que vai estar disparando aquela ação. Então diferentes usuários vão ter diferentes valores de token. E esse token ele tem que ter uma componente aleatória e que não possa ser facilmente descoberta simplesmente a partir do usuário. Ela tem que ter uma componente aleatória que de certa forma criptografe o conteúdo desse token
para evitar com que essa URL possa ser disparada automaticamente. O Plone já faz isso a partir do Plone 3, e essa componente aleatória é relativamente segura. É uma chave aleatória, que, se eu não me engano, ela tem 512 bits. Ela já é relativamente grande aí. Para as máquinas modernas que a gente tem hoje em dia, 512 bits não é inquebrável, né? Mas já é alguma coisa, já dificulta consideravelmente aí a operação de um ataque desse. O que a gente vai fazer depois na prática? Eu vou ensinar a vocês o que vocês devem colocar nos formulários para que aqueles formulários que vocês desenvolvam estejam protegidos de um risco desse, tá? De um cross-site request forgery, tá? Via de regra, todo e qualquer formulário que você desenvolve tem que estar preocupado em se proteger de um cross-site request forgery. É óbvio que às vezes não compensa o esforço, né? Se você vai fazer um formulário, por exemplo, para, sei lá, um formulário para o usuário, sei lá, enviar uma dúvida, talvez não compense, não tem informação sigilosa nenhuma, ele não vai ganhar nada caso alguém consiga descobrir como automatizar o disparo desse formulário para esse usuário. Agora, por exemplo, se você tem um sistema onde o formulário tem qualquer tipo de permissão de acesso associada, provavelmente a informação que vai estar trafegando naquele formulário é uma informação que tem algum nível de criticidade, né? Essa informação está protegida por algum motivo. Então, por analogia, convém também a gente proteger de um ataque de cross-site request forgery, tá? Se a gente estivesse desenvolvendo um site de um banco, é óbvio, fica bem óbvio o motivo da gente fazer essa proteção, né? Para evitar com que o teu cliente seja roubado. Mas para um site de governo, um site, sei lá, mais genérico, depende muito do negócio que está por trás, né? Então tá, esse aqui é bem interessante, tá? Como eu falei, o Plone 2.5 não tem suporte à proteção de cross-site request forgery, tá? Ele não tem. Eu não sei se tem alguém rodando site com Plone 2.5, se alguém do curso ainda está rodando site com Plone 2. Se for o caso, como já foi o caso de uma outra turma que eu dei aula, a gente pode desenvolver uma camada de proteção para o Plone manual. A gente pode desenvolver durante o curso, eu devo ter o fonte disso guardado em algum lugar, porque eu já desenvolvi isso numa outra turma. A gente pode desenvolver uma camada dessa, manual, para vocês utilizarem naquelas aplicações que não são Plone 3 nem Plone 4. Tá? Mas para quem já estiver utilizando o Plone 3 ou superior, isso já existe nativo na plataforma, tá? Vamos seguindo. Bem, o próximo item é o A6, que é misconfiguration, né? Misconfiguration é a configuração incorreta, né? É a configuração de segurança feita de forma incorreta. Misconfiguration já foi um problema maior por causa do Plone, na época que o instalador do Plone gerava, né, solicitava com que você colocasse aí o usuário e senha a partir do próprio punho, né? Aí tinha muita gente que ia lá e colocava admin, por exemplo, né, como senha, colocava uma senha muito óbvia, né? Ou outro caso de misconfiguration, porque hoje isso já não é tão simples por causa do Plone, porque o próprio instalador padrão do Plone, quando instala, já gera uma senha aleatória. Então o estado padrão do Plone recém-instalado já é um estado considerado seguro. Mas nem todo software é assim. Tem muito software que logo que você instala, ele vem com senhas padrão, né? Com usuários e senha padrão, que você tem que trocar, mas nem sempre a pessoa troca, né? Isso acontece com muita frequência em roteador, né? Com muita frequência em alguns serviços do sistema operacional, né? E aí às vezes um serviço desse pode servir de ponte para um ataque de maior proporção, né? Então esse aqui é um aspecto mais de infraestrutura de rede.
O foco que eu vou tentar dar no curso, sempre que possível, vai ser um foco para desenvolvedor, né? Porque no meu entendimento, eu acredito que uma aplicação bem desenvolvida, ela torna um ambiente seguro. O Plone, felizmente, te proporciona isso, né? É muito difícil desenvolver uma aplicação no Plone que não seja segura. A pessoa tem que realmente querer fazer isso, né? De realmente querer desenvolver uma aplicação mal feita. É diferente de outras plataformas, onde isso é meio que natural, né? É difícil fazer com que ela fique segura. Agora, nem sempre tudo depende do desenvolvedor. Tem algumas coisas específicas que dependem apenas da infraestrutura, né? Misconfiguration de segurança é um caso específico de infraestrutura, né? Aí o ideal é o quê? Você passar por um processo aí mais, um checklist de hardening, né? E esse checklist ele varia muito de sistema operacional, de acordo com a distribuição de Linux que você vai utilizar, de acordo com a estrutura de roteador. Aí é legal o quê? É legal que quem trabalha com isso, de vez em quando, faça um processo de auditoria, né? Faça um processo aí de verificação se aquela plataforma que você está usando não tem nenhum tipo de erro primário, né? Nenhum tipo de erro extremamente comum, né? Nesse aspecto você pode fazer essa auditoria às vezes até com uma ferramenta automatizada, um scanner, por exemplo, né? Mas enfim, o Plone já não entra muito nessa questão aqui. Pelo fato do Plone já ter, né, um instalador que gera senha aleatória, de já ter um workflow padrão que já é bem seguro, né? Já é, né, bem restritivo. Então essas coisas já não são muito comuns. Um caso que ele mostra aqui é o caso clássico de você fazer diretório listing num servidor web, né? Às vezes você habilita diretório listing e esquece, né? E, enfim, não se toca. Diretório listing é muito comum, por exemplo, em esses servidores, né? Que vem pronto de distribuição, às vezes, para facilitar a utilização, o pessoal habilita diretório listing. O que é o diretório listing? Quando você não tem um index HTML num diretório, num Apache, por exemplo, do Nginx, ao invés de dizer que você deu um not found, que você não achou, ele simplesmente lista o conteúdo do diretório como se fosse uma página, com os diversos links, né? Isso às vezes demonstra, né, dá muita pista da tua estrutura interna de site, né? Coisas que você não queria mostrar, você acaba mostrando. Vamos lá. Outro caso clássico que cai em Security Misconfiguration, que é esse A6, é o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente vai ter a divulgação de uma correção de vulnerabilidade do Plone, e para aquelas pessoas que não estiverem preocupadas em aplicar a correção, a partir do momento que a correção é disponibilizada, uma pessoa mais inteligente, mais bem informada, vai ler a correção e certamente vai conseguir, de cabeça, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é um pouco mais difícil, mas geralmente a pessoa vai conseguir saber qual é a vulnerabilidade que aquela correção corrige, né? Então, a partir do momento que uma correção é divulgada para um software, é a obrigação de quem mantém a infraestrutura desse software aplicar essa correção. Se existe um bug conhecido para o struts, um bug conhecido para o, sei lá, para o Spring, para o PHP, para o, sei lá, para o JBoss, e você sabe desse bug e não corrigiu, você, de certa forma, está caindo no A6. É uma configuração de segurança que não foi feita, mas deveria ter sido feita. Tá? Então, o que vai acontecer amanhã vai cair nesse A6. Seguindo mais um pouco. Bem, esse aqui eu já tinha comentado, né, no início da aula. Insecure Cryptographic Storage, ele é um item que ele é extremamente difícil de explorar, ele não é muito comum, ele é difícil de detectar, mas que ele é relativamente... Enfim, ele ocorre. Eu já dei o exemplo, por exemplo, do laptop roubado, aquele cara, por exemplo, que faz o backup, criptografa o backup, mas coloca a senha do backup dentro do próprio backup, né? Aí você faz o backup numa fita, criptografa a fita e coloca a senha da fita escrita na etiqueta da fita.
Aí você manda isso lá pro arquivo e a fita nunca mais chegou no arquivo, né? Então essas coisas infelizmente acontecem, mas diz mais respeito à forma como a gente utiliza a criptografia do que a criptografia em si, né? Agora, tem que tomar cuidado. Tem alguns tipos de criptografia que hoje em dia a gente já consegue quebrar com máquina caseira aí, né? A questão de 5 anos atrás era completamente inviável da gente quebrar uma criptografia de SSL de 128 bits. Hoje, qualquer máquina dessas máquinas Core I aí da Intel, qualquer maquineta dessas aí, em 2, 3 dias está quebrando esse tipo de código, porque a capacidade computacional do hardware moderno é uma coisa incrível, né? Principalmente para quem for trabalhar aí com criptografia de dados, né? É sempre interessante tu estar atualizado a respeito da real segurança que uma cifra criptográfica vai te dar. Não dá para ficar desatualizado nisso, porque a evolução natural que o hardware tem vai acabar, né? Vai acabar por deteriorar a qualidade de alguns algoritmos que são baseados em complexidade computacional, né? O que funcionava bem 5 anos atrás não quer dizer que funcione hoje. Um caso clássico aí é o tal do MD5, né? Para você poder calcular todas as possibilidades de uma assinatura MD5, de um hash MD5, só revisando, né? O que é um hash MD5? MD5 é um negócio que é utilizado geralmente para criptografar senha, né? Então, você criptografar uma senha qualquer com MD5 foi solução padrão durante muitos anos. Só que o que acontece? Hoje em dia, com senhas de até 8, 10 caracteres, tem o que o pessoal chama aí de tabelas Rainbow, né? Tabelas arco-íris, que são nada mais é do que uma força bruta. Alguém foi lá e calculou todas as possibilidades possíveis de senha de 8 a 10 caracteres e criou um tabelão disso. É óbvio que essa tabela é gigantesca, mas para os recursos computacionais que a gente tem hoje aí, de ter facilidade de ter arquivos de gigabyte de tamanho e de ter máquina aí. Você pega, por exemplo, essas máquinas que tem placa de vídeo 3D com GPU, né? Essas GPU têm 50, 60, 70 processadores. E você pode usar o processamento dessas GPU para quebrar código MD5, né? Então é relativamente simples você fazer a quebra desse tipo de código utilizando um hash que é muito conhecido, né? Então você tem que se cercar de algumas coisas para evitar com que uma tecnologia de criptografia que teoricamente armazena uma informação de maneira segura acabe sendo corrompida pela forma como é que isso é utilizado, tá? Guardar a chave privada de um backup junto com o próprio backup é estupidez. Você fazer criptografia MD5 sem utilizar salt é estupidez. Tem muita coisa aí que a gente tem que evitar. Usar certificado SSL com uma cifra criptográfica muito fraca também é algo que você vai estar suscetível. Só que é óbvio, para você saber de tudo isso, das duas, ou você é especialista em criptografia, eu não sou especialista em criptografia, ou você tem que conhecer pelo menos alguma ferramenta aí, algum ferramental básico que te auxilie a fazer verificações, né? De, por exemplo, validar se um certificado HTTPS de um servidor, se ele utiliza uma cifra de criptografia que é considerada segura, uma cifra moderna. Tem muita gente por aí que não usa, né? E aí está suscetível a esse tipo de coisa. Bem, vamos seguir então, seguir adiante. Esse aqui é um caso clássico também. Esse A8 falha em restringir acesso ao URL. O que é isso? Bem, isso aqui geralmente é problema de desenvolvedor também, tá? Não necessariamente desenvolvedor inexperiente, mas às vezes um desenvolvedor desatento, né? No caso do Plone, o workflow padrão, ele evita muito isso, né? Se você tem uma informação privada, esse documento, essa notícia, ela está num estado de privado, dificilmente você vai estar
vai estar conseguindo acessar uma view, né, algum tipo de template, no contexto de um objeto que está privado. Tá? Então isso, o próprio workflow do Ploner te protege bem. Isso não significa que seja impossível, né? Vamos pegar alguns casos aqui. Se você tem uma aplicação lá, por exemplo, que você tem lá um get_app_info, isso aqui é público, e alguém descobre que o admin _get_app_info te dá acesso de administrador, e essa URL aqui ela não teve a devida validação, né, para verificar se quem está acessando isso está autenticado com um usuário que tem role administrador, você obviamente está caindo num erro aí, você está deixando de fazer a verificação de acesso. Tá? No caso do Ploner isso aqui é bem menos comum, tá? Mas, historicamente falando, já existiram vulnerabilidades que têm a ver com falha em restringir o acesso a uma URL. Uma delas aconteceu ano passado, setembro do ano passado, se eu não me engano, que causou aí muito alvoroço. Tá? E de certa forma o bug que vai sair correção amanhã também tem a ver com isso. Tá? O Ploner ele tem, a gente vai estudar depois mais a fundo, eu vou provavelmente pegar um dos dias do curso para a gente estudar um pouquinho mais a fundo como é que funciona a maquinaria de segurança do Zope. A gente vai estudar lá que os métodos para eles poderem ser publicados, eu tenho que ter uma assinatura de segurança ou não, né? E tenho que ter também um método que não comece com underline e que tenha uma docstring. Só que aí o que acontece? Às vezes o desenvolvedor quer fazer um negócio bonitinho, vai lá e documenta o método. Né? Coloca lá no código-fonte do método a documentação bonitinha. E esqueceu que o fato de ter a documentação no método, de ter a docstring, pode permitir com que aquele método se torne público, se torne invocável. Resultado, você vai estar permitindo que um método que pode ter sido planejado para ser privado se torne público e alguém utiliza esse método sem dever, sem precisar. Né? Um caso que aconteceu e que afetou desde o Plone 2.5, do 2.5 em diante até o Plone 4, era justamente um método que ficava no módulo do Plone Pass. Os métodos que ficam a nível de módulo, eles não conseguem ser protegidos pelo Access Control. Né? Quando você declara, tem uma classe lá no Zope que é a classe Access Control. Esse Access Control ele vira um atributo das classes, que são os objetos, e através desse atributo Security, você consegue adicionar assinaturas de segurança para proteger os métodos. Só que essa assinatura de segurança, ela se aplica a objetos de uma classe, e não a módulos. Quando eu tenho módulo, os métodos desses módulos, eles são protegidos como? Eles são protegidos por convenção. Se ele não começar com underline, ou se ele não tiver docstring, ele é um método privado. Resultado, alguém foi lá e documentou um método, achando que estava fazendo um favor, né? Foi lá e botou uma documentaçãozinha legal no método, e despretensiosamente acabou tornando esse método público e inserindo um bug de segurança na aplicação. Tá? Então, esse caso já aconteceu com o Plone, é um caso que foi corrigido. E geralmente quando esse tipo de coisa acontece, a correção de segurança consiste de um monkey patch, que em tempo de execução remove a docstring do nosso código-fonte. Monkey patch é uma técnica de programação bastante utilizada em Python, mas que é bastante características de linguagens que nem Python, que são linguagens dinâmicas, porque é uma técnica que modifica o código-fonte com o código-fonte em execução. Tá? Então, geralmente esses hotfix do Plone, essas correções de segurança, elas utilizam monkey patches para fazer correções do código-fonte. O código-fonte tem um problema e é instalado um outro código-fonte para corrigir esse problema que a gente tem. Por que é feito dessa forma? É feito dessa forma para evitar com que a pessoa tenha que fazer o upgrade. Porque senão a correção, se a gente estivesse tratando de um sistema estático, a correção seria eu fazer o upgrade para a próxima versão, onde aquele problema não existe mais, ele já foi corrigido.
né? Então a gente tem a possibilidade no Plone de ter a figura do hotfix, né? Que é um monkey patch que vai corrigir em tempo de execução um problema. Então esse problema de falha em restringir acesso ao URL já aconteceu, historicamente é talvez o problema mais preocupante do Plone, mas ele é extremamente incomum, né? No caso do Plone ele é extremamente incomum. Por quê? Porque, primeiro, porque ele é difícil de detectar, né? Você tem que conhecer muito bem a API do Plone para conseguir detectar um problema desse e às vezes explorar um problema desse. E segundo, que às vezes mesmo sabendo onde está o problema, às vezes você não consegue explorar por algum outro tipo de validação que o sistema tem, né? Então o fato do Plone ter workflow para todos os objetos de conteúdo, o fato do Plone já ter aí todo um arcabouço de segurança próprio vai evitar muita coisa, né? Já aconteceu, como eu falei, né? Já aconteceu de eu ter URLs aí que está com uma assinatura de segurança incorreta e isso prejudicar o Plone em algumas coisas. Isso eu tenho exploit pronto para isso. A gente vai poder testar depois e eu vou poder explicar pontualmente como que isso foi detectado. Geralmente isso é detectado em inspeção de código, né? É alguém que realmente para, né, e se dedica a fazer uma leitura mais criteriosa do código para tentar entender em que pontos esse tipo de comportamento pode estar acontecendo. Não é muito fácil de achar isso. Geralmente esse tipo de problema foi detectado quando uma empresa de segurança ou uma consultoria foi contratada com esse fim específico, de fazer uma leitura mais criteriosa do código-fonte em busca desse tipo de situação. Tá? O mais chato disso é que no caso do Plone, às vezes um bug desses ele fica enterrado no fonte durante anos, até alguém simplesmente tropeçar nele, né? Mas como o código-fonte é gigantesco, tem aí, sei lá, alguns milhões de linhas de código, é realmente difícil de dizer que isso não existe. Existe, já aconteceu, né? E ninguém tá livre disso, né? Só ele é muito incomum justamente por todos os cuidados que a plataforma tem para evitar esse tipo de impacto, né? O fato da gente ter workflow, ter um controle de segurança bastante restritivo, né? Evita esse tipo de coisa. Mas ninguém está livre disso. Tá? Seguindo. O A9, ele diz respeito à proteção da camada de transporte. O que é a proteção da camada de transporte? Bem, aqui a gente vai falar muito de TLS, né? SSL ou TLS, que são protocolos de criptografia para proteger o tráfego da sua rede. Tá? Que acontece? Por definição, alguns protocolos HTTP são inseguros. Tá? Quando você utiliza a autenticação BASIC, que é a autenticação padrão do ZOP, das EMI, o token de autenticação, né, o teu usuário e senha, ele passa em branco na sua rede. Tá? Então, hoje em dia, como a gente trabalha aí com diversas tecnologias de rede, dependendo da arquitetura da sua rede, você pode estar se expondo a um risco de fazer essa autenticação sem criptografia. Né? Então, o ponto aí é o seguinte, o problema não é do protocolo, o problema é que quem está utilizando esse software não está tomando as devidas providências, né? Esqueceu de fazer a proteção do meio de transporte da informação. A gente sabe que a informação que passa ali é sensível e a pessoa que está fazendo acesso a esse sistema não se preocupou em proteger o meio de transporte. Tá? Ironicamente, eu tenho visto isso bastante com o pessoal de Plone, tá? Porque quando a gente acessa lá a porta 8080 do Plone, geralmente esse acesso ele é feito diretamente em cima da porta e esse acesso sai da máquina do desenvolvedor e vai até o servidor, atravessando aí diversas redes, né? Se em alguma dessas redes alguém estiver rodando um sniffer, né, um software de captura de tráfego, ele vai conseguir capturar cópias desses pacotes, né? Para você rodar um sniffer não é difícil, tem muito sniffer prontinho na internet aí, tem alguns simplésimos de usar, né? O que o sniffer faz? Ele vai colocar a interface da placa de rede em modo promíscuo. O
que é o modo promíscuo? Geralmente as placas de rede elas são instruídas para escutar o tráfego destinado apenas àquela placa de rede. Né? Então a placa de rede ela tem lá um MAC address, tem um endereço IP, e o tráfego que está indo para aquele enlace, para aquele endereço IP, a placa de rede por padrão só escuta o tráfego destinado a ela. Mas você tem como configurar uma placa de rede para atuar em modo promíscuo, onde ela escuta tudo que passa na rede. Como fisicamente todas as máquinas podem estar trocando informações num mesmo cabeamento, né, no mesmo segmento de rede, essa informação pode ser interceptada. Então, quando que isso fica crítico? Bem, fica crítico primeiro quando a gente quer economizar com um equipamento de rede, né, quando a gente, ao invés de usar um switch, a gente usa um hub. Né, o hub custa aí, sei lá, R$20, o switch custa 200, nessa proporção, né? Só que o switch ele costuma isolar o tráfego, né? Ele só manda para aquele enlace, para aquele cabo de rede, o tráfego que diz respeito àquele enlace. Ele não manda o tráfego de outros, né? Então, o uso de switch ele evita com que o tráfego seja interceptado. Não significa que switch vai te dar segurança, né? Porque você tem como fazer o que o pessoal chama de spoofing de switch, né? E inclusive snifar tráfego que está embaixo de switch. Em hub é uma maravilha, porque o hub é como se fosse um desses T de tomada, né? Que você, enfim, eu não sei, tem gente do Brasil inteiro, tem lugares que o pessoal chama de Benjamin, né? Enfim, aquele lugar que você coloca vários plugs, né? Ali é a mesma coisa, como se você tivesse um desse com cabo de rede, né? É como se fosse uma extensão de telefone. Todos eles estão trafegando a mesma informação. Então você interceptar a informação que não é destinada a você é trivial. Então tem que tomar esse cuidado. Toda vez que você tem uma informação que tem algum caráter sigiloso ali dentro, né? Uma informação, por exemplo, de protocolo HTTP, é interessante você cifrar essa informação. Você criptografar a tua camada de transporte. Isso é feito com TLS ou com SSL, né? Isso vale não só para HTTP. Você tem que se preocupar em fazer isso com POP, com IMAP, com SMTP, com todos os protocolos de aplicação, né? A camada de transporte tem que estar devidamente cifrada. Outra coisa que às vezes o pessoal pisa na bola é com rede sem fio. Rede sem fio é pior ainda, porque pelo menos quando você estava na rede com fio, você sabia quem é que poderia interceptar o teu tráfego, né? Com rede sem fio, qualquer pessoa pode, né? Então, até esses dias aí, era sabido que, bem, rede sem fio, sem criptografia, né, é horrível. Tem gente que usa, mas é horrível. Aí, rede web também, sabidamente, é muito insegura, porque a rede web, apesar de ter criptografia, ela não protege um usuário da rede de outro usuário da rede, né? Todos os usuários que estão na mesma rede, eles podem trocar tráfego entre si. O tráfego de um usuário ele é visível a outros. Então, o recomendável era usar WPA. O problema é que WPA parece que recentemente foi quebrado também, né? Então, hoje em dia, eu acho que não tem nenhum tipo de tecnologia de rede sem fio que nativamente te dá aí 100% de segurança. Isso realmente não existe para tecnologia sem fio. Então você vai ter que usar uma combinação de diversos fatores, né? Vai ter que usar aí WPA e provavelmente algum tipo de VPN, né? Algum tipo de túnel criptografado específico, né? Com chave pública e privada para você ter aí o mínimo de segurança, tá? Então tem que tomar esse cuidado. No caso específico do Plone, né, é importante que todo tráfego de rede que seja feito autenticado, que ele seja criptografado. Porque nesse tráfego de rede, a gente vai ter o usuário e senha trafegando, em branco. Tá? Então é importante que isso seja criptografado. Pouca gente faz isso. Tá? Pouca gente faz isso, mas todo mundo deveria fazer. Tá? Eu vou mostrar depois na prática como é que a gente pode fazer isso. Não é difícil, tem inclusive alguns provedores, né, alguns distribuidores de certificados HTTPS, né, certificados SSL,
gratuitos, amplamente aceitos, não tem aqueles problemas de mensagens de invalidação aí, que você abre lá um site HTTPS num browser, ele não reconhece o certificado, ele reclama. Então, até hoje, até isso, hoje em dia já não é mais problema. É só questão de o desenvolvedor realmente parar e fazer isso, tá? Tem que tomar uma série de cuidados, né? Isso impacta também em performance, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, mas tem solução, é questão de cuidado mesmo. E por último, é o que ele chama de redirects e forwards não validados, né? Redirecionamentos e encaminhamentos não validados. O que é isso? Bem, isso aqui é um nome amplo para uma prática bem conhecida, que é aquela história da gente usar iframe, né? Iframe ou redirecionamento de URL, botando a URL na própria, com um parâmetro de outra URL. Né? Então, geralmente quando a gente vai fazer uma integração de um site com o outro, duas, alguém acaba desenvolvendo alguma atrocidade parecida com essa aqui. O que você faz? Você, por exemplo, tem lá um site de uma instituição, e aí numa URL específica, você gera, por exemplo, um iframe que abre um outro sistema dentro do seu. Né? E aí, como parâmetro, você passa uma URL, que é a URL desse sistema. Isso aqui é uma maravilha para quem, por exemplo, quiser fazer uma manipulação do teu site para abrir um site que não é o seu, ou que não é o seu sistema legado, e sim um sistema que pode ter sido infectado, pode estar com algum tipo de malware, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar, ou pelo menos quando a gente for fazer uma validação desse parâmetro aqui. Fazer uma validação desse parâmetro URL que esse nosso redirecionador está abrindo. Para garantir que ou esse URL está dentro da tua estrutura de rede, né? Que ele não é aí uma URL qualquer que pode estar sendo manipulada. Ou, caso contrário, que você tenha algum tipo de controle manual, né? Algum tipo de moderação de que tipo de URL você pode abrir a partir do seu site. Não pega nada bem, por exemplo, você ter um site grande e lá dentro desse site ele tem um link para um site que é malicioso. Né? O plone por padrão, quando a gente trata isso a nível de conteúdo, supostamente isso é algo que deve ser detectado no workflow. Né? A pessoa que faz a revisão de conteúdo do plone não vai publicar alguma coisa com conteúdo malicioso. Né? A gente não tem de antemão, a partir de uma ferramenta automatizada, como saber se algo é malicioso ou não. Né? Se esse conteúdo é potencialmente arriscado ou não. Mas, num processo manual de revisão, você consegue detectar isso. E do ponto de vista de programação, quando a gente faz uma estrutura que nem essa, ou uma estrutura que trabalha com iframe, é interessante a gente fazer um mínimo de validação. Saber se essa URL que a gente está abrindo, ela é, por exemplo, de um domínio que está no teu próprio data center, por exemplo. Isso já evita uma série de potenciais problemas aí que esse tipo de técnica pode utilizar. Hoje em dia isso já não é tão comum, porque geralmente quem for fazer esse tipo de integração entre sistemas diferenciados, sistemas legados, não vai fazer isso na base do iframe. Né? O iframe em si ele tem uma série de problemas de segurança, problemas conceituais aí. E o fato de você usar iframe gera aí uma série de empecilhos para quem, por exemplo, tem deficiência visual ou mobilidade reduzida. Né? Quem tem um perfil que nem esse, um perfil enfim, um deficiente, né? Ele vai ter problema para utilizar um site que tem um iframe, que chama um outro site, a navegação acaba ficando um pouco complicada. Ele vai contra as recomendações de acessibilidade também, né? Então não é só um problema de segurança, é um problema de construção mesmo. Tá? Redirect tudo bem, é mais comum a gente enxergar por aí, mas tem gente que faz isso também com iframe. Solução que eu tenho visto por aí é a gente trabalhar com proxies, né? O próprio Plone 4 tem essa ideia do Diazo, que é um grande proxy para ficar manipulando o layout visual do nosso site, né? E você pode aplicar algo semelhante ao Diazo, como é o Deliverance,
para ter um layout único para diversos backends, diversos servidores, né? Você pode ter um layout único, um site único, sem iframe nenhum, com um layout unificado, sendo que os backends podem ser um pedaço Plone, um pedaço ASP, um pedaço Java, né? Você pode fazer o uso desse tipo de tecnologia para integrar coisas, sem ter que ficar fazendo redirect, sem ter que ficar abrindo iframe, né? Que é, enfim, não é tão caprichado assim, tá? Muito bem. Então, esse é o resumo dos riscos aí que a gente vai estudar. Foi um pouco rápido, mas foi rápido dessa forma porque eu não entrei em detalhe em nenhum deles, né? Eu só expliquei quais são os riscos, né? Os 10 riscos principais do top 10, mas eu não entrei no detalhe em nenhum deles. O que a gente vai fazer agora? No restante do curso, nós vamos se preocupar em entender os principais deles, entender como é que o Plone se defende ou está estruturado para se defender desses riscos. Alguns deles eu já expliquei, né, rapidamente aí como é que o Plone implementa, mas tem alguns que eles são mais elaborados, que a gente tem que realmente utilizar de algumas técnicas de programação para conseguir se proteger desses riscos, e a gente vai estudar isso. E depois que a gente fizer essa parte com o Plone especificamente, a gente vai fazer uma análise, provavelmente essa análise a gente vai fazer no último dia do curso, que é fazer uma análise retroativa de todas as vulnerabilidades já reportadas do Plone, usando essa parte teórica como referência, né? Então a gente vai tentar fazer uma análise de todas essas vulnerabilidades que o Plone já reportou e ver aonde que elas se encaixam nessas técnicas, para tentar entender realmente, né, aonde é que o Plone errou, aonde é que a programação do Plone poderia ter sido feita de uma maneira diferente para evitar com que aquela vulnerabilidade acontecesse, tá? Vamos dar uma olhadinha só para... Deixa eu só ver uma coisa antes. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Vocês podem me contactar aí no Gtalk. Eu já tinha mandado um e-mail para vocês avisando. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Então, do nosso programa de aula, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar, aqui no item 3, são justamente o top 10 das vulnerabilidades. Nessa nossa primeira aula eu já falei sobre todos eles, né? Já dei um geralzão, né, sobre todos eles. Só que tem alguns deles que tecnicamente a gente vai ter que estudar mais em detalhe. Quais são eles? Injeção, cross-site scripting e cross-site request forgery. Esses três são três riscos que a gente tem que entender de código-fonte, entender como é que eles são implementados e o que a gente deve fazer para evitar eles, tá? Os outros, no geral, a gente vai poder ver depois, mas no geral, ou eles são evitados com medidas de infraestrutura, ou com medidas que o Plone padrão já dá pra gente, tá? Então a gente vai, a partir de agora, detalhar esses 10 pontos aqui. Vamos começar com injeção, depois XSS, Cross-Site Request Forgery, mas também vamos dar uma revisada nesses pontos aqui. Visto isso, o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que ver depois, fazer uma revisão das vulnerabilidades do Plone no CVE, que é um trabalho oposto, né? Ver o que já apareceu de problema de segurança no Plone e ver onde que eles se encaixam aqui nesse top 10. Tentar entender, fazer um trabalho de engenharia reversa, né? Tentar entender o que a vulnerabilidade reportou e entender o porquê que aquilo ali estava acontecendo, né? Tem uma coisa que ela está no programa do curso, que é o item 1 e 2 aqui. Na verdade, o item 1, que diz respeito ao modelo de segurança do Plone, tá? Essa parte do modelo de segurança do Plone
eu pretendo falar no curso, né? Tem gente nova nesse curso que nunca fez curso comigo, então obrigatoriamente eu vou ter que falar sobre isso. Mas eu já comentei isso em outras aulas, tá? Então eu não vou pegar muito detalhado isso, tá? Eu não vou despender aí de muito tempo em cima disso para não ser repetitivo, tá? Então assim, essa parte especificamente de segurança do clone, a gente vai ter que entender ela antes de fazer esse processo reverso, né? Antes de entender as vulnerabilidades reportadas e por que elas geraram impacto, tá? Então, entre um estudo e outro, a gente vai ter que abrir um parênteses para fazer essa revisãozinha. Eu não pretendo levar mais do que 2 horas nessa parte de revisão de segurança, até mesmo porque, para quem fez o meu curso anterior, acho que foi umas 2 semanas atrás, eu já tinha comentado alguma coisa sobre isso durante o curso de Plone 4 completo. Mas como tem outras pessoas que não fizeram o curso comigo, eu vou ter que repetir essa parte de conteúdo, tá? Eu queria deixar mais ou menos agendado o seguinte para amanhã. Amanhã, eu não lembro exatamente o horário que vai ser divulgado o patch, tá? Eu não lembro o horário que vai ser divulgado o patch. Se eu não me engano, vai ser meio-dia. Então eu vou ver, depois eu vou conferir isso certinho, porque às vezes atrasa, às vezes o pessoal se amarra, enfim. Mas se amanhã, durante o início da nossa aula, o patch já tiver saído, nós vamos começar a nossa aula fazendo a aplicação de um patch de segurança para o Plone. Tá? Caso contrário, se ele não tiver saído o patch, eu vou prosseguir normalmente com o curso, tá? E aí na aula de quarta-feira a gente vai fazer esse trabalho de aplicação de patches de segurança, tá? Por que eu estou falando isso? Para não gerar aquele momento de insegurança em quem estiver assistindo a aula, sabendo que tem que aplicar uma correção de segurança no sistema lá que você é responsável e você não querer perder a aula. Lembrem que a aula é gravada, né? Então vocês não precisam se preocupar muito com isso, se vocês tiverem que resolver alguma outra coisa durante o período de aula, tá? Tudo bem. Para a gente dar continuidade, então, nesse nosso estudo aí, para a gente começar a entender o A1, que é o estudo de injeção, eu vou montar um ambiente agora, um ambiente de laboratório para a gente, que vai ser o ambiente de a gente fazer o teste de injeção no Plone, tá? De injeção de SQL. Como eu expliquei para vocês, deixa eu só voltar aqui, a gente vai começar a tratar com injeção. Aqui. Então, como eu expliquei para vocês, injeção no Plone é algo que é bastante incomum, né? Porque no Plone, independente da versão, a gente não tem um banco de dados relacional, a gente tem o nosso banco de objetos, tá? Então, para a gente poder demonstrar como é que uma injeção poderia ser feita no Plone, eu vou ter que ter um banco relacional linkado no Plone. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a instalação de um Plone, de um servidor Plone. Vamos pegar aí uma versão qualquer, acho que eu vou pegar a 4.1, mas poderia ser outra versão. Nós vamos instalar esse Plone, vou criar um banco de dados MySQL, vou criar lá uma estruturinha de tabela, e aí nós vamos operar uma injeção de SQL em cima desse Plone, tá? Vocês têm que lembrar que na estrutura de vocês, pode ser que vocês já tenham bancos de dados, tá? Então a forma como eu vou operar essa injeção, depois vocês vão poder transcrever isso para a estrutura de vocês, que pode ser que vocês não estejam lendo o banco de dados diretamente, mas que vocês estejam com o mesmo problema de injeção. Eu nunca cheguei a ver ninguém com um problema de injeção em um web service, por exemplo. Se você tem um web service que o Plone consome, né, sei lá, um web service lá para consultar um determinado tipo de informação de um sistema corporativo. E se esse web service te permite passar parâmetros, esse parâmetro tem que sofrer também a verificação de injeção, porque nada impede do que alguém escreva uma aplicação com um parâmetro
modificado de forma a explorar isso, tá? Então, lembrem disso, a teoria aqui ela se aplica não somente a SQL, mas você pode ter injeção em outras coisas, tá? Bem, são 4h15 agora, vamos ver se até o final da aula eu já consigo tratar pelo menos da parte de injeção. Que injeção, como eu falei, apesar dela ser extremamente comum, para o caso do Plone especificamente, ela não é tão comum assim, então eu acho que em 40 minutos eu consigo fazer a instalação de toda a nossa estrutura e já fazer a demonstração prática de como é que seria isso. Tá? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui terminal. Deixa eu abrir uma aba melhor. Ok. Então, eu vou fazer um SSH, um servidor de rede aqui, que é o servidor que eu vou utilizar para dar o curso, e nele nós vamos criar a nossa estrutura. CD curso. Eu já devo ter aqui uma instalação de Plone 4.1, mas eu vou fazer ela do zero, só para deixar devidamente documentado. Então, esse cara aqui a gente não precisa mais. E eu vou fazer... Eu vou fazer a instalação do zero pra gente. Ok. Então, vamos começar do zero. Para a gente fazer a instalação, eu tenho que ter o instalador do Plone. No meu caso está aqui ele. Eu vou utilizar a versão 4.1, que é a última versão estável. Para a gente instalar, eu tenho que descompactar. Entro no diretório e rodo o instalador. /install --with Python, para ele usar um interpretador que eu quero, o srbin Python 2.6, --target, para botar o diretório onde é que vai ser instalado, home shiru curso, plone-4.1 e o módulo de operação, standalone. Então, temos que aguardar aí um pouquinho enquanto ele faz a instalação. Ele vai compilar o Plone, compilar as dependências e fazer a instalação. Tá? Vamos aguardar enquanto ele compila um ambiente novinho para nós. Demora um pouquinho, né? Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando. Segue compilando aí, tem que aguardar. Um pouquinho demorado.
Agora ele começou a compilar o Zope. Beleza, funcionou. Então aqui ele gerou, né, a nossa instalação, o usuário admin e essa senha aqui. Então vamos colocar o nosso clone no ar. Só para ver se está tudo ok. Instance bin instance fg. Vamos ver se está tudo ok. Ok. Então vamos lá. Acessamos o 92, 168, 12, 8080, manage, admin e a senha. A senha aqui é essa aqui. Ok. Está funcionando. Criamos aí o nosso clone site. Instanciamos ele vazio. E prontinho. Muito bem. Para a gente fazer a integração desse clone com uma base SQL, a gente precisa instalar alguns componentes, né? O clone nativamente não vai falar com SQL direto, né? Para que isso seja possível, a gente vai fazer a instalação aí de um componente Python, que é o Python MySQL, né? MySQLDB. Ele é uma biblioteca Python baixo nível para fazer o acesso ao MySQL. E depois dele nós vamos fazer a instalação do ZMySQLDA, que é um Database Adapter, né? Esse Database Adapter ele é uma espécie de componente alto nível para o Zope, que vai permitir com que o acesso ao MySQL seja feito dentro daquele mecanismo de transações que o Zope implementa, né? De transações distribuídas, né? Ou seja, aquela transação que está acontecendo no ZDB, se ela sofrer um rollback, as transações do próprio MySQL também vão sofrer esse rollback, ou seja, existe um modelo de transação distribuída implementado nesse componente. Tá? Então a gente precisa dessas duas coisas para fazer com que esse clone aqui acesse o MySQL. Tá? Por enquanto aqui a gente só tem uma instalação padrão, então agora nós vamos ter que instalar essas dependências aí dessas bibliotecas para poder fazer isso. Tá? Como que isso é feito? Bem, uma das formas de fazer isso é a gente modificar o nosso build-out. Vamos fazer isso agora. Vamos dar um VI aqui do buildout.cfg. A gente vai modificar o nosso buildout para ele aqui em eggs, ele instalar um egg novo, que é o egg responsável pela instalação do cliente MySQL. Eu de cabeça não lembro do nome, mas deixa eu pegar aqui. Deixa eu procurar isso num outro servidor que eu tenha já. Se eu não me engano é MySQL Python, mas eu não lembro de cabeça como é que escreve. Vamos ver aqui. Só um instante.
Tem que fazer ao vivo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu cato isso. Aham, ok. Então aqui a gente vai colocar MySQL, tracinho Python, para ele fazer a instalação do MySQL Python. E eu não sei se já funciona, mas vamos testar aqui. É o ZMySQL DA. Vamos ver se ele aceita assim. Ok. E vamos rodar o nosso build-out. O build-out vai fazer o que? Ele vai ler essa nova lista de eggs e vai baixar esses eggs que eu configurei com as suas respectivas dependências, né, para a gente passar a ter suporte a MySQL nesse nosso servidor. Prontinho. Então aqui no Picked Versions ele já pegou a versão 1.3 do MySQL Python e a 3.1.1 do ZMySQL. Tudo ok, tudo funcionando. Vamos ver se o nosso servidor ele inicializa como precisa ser. Ok, funcionou. O que nós vamos precisar agora? Bem, nosso servidor já funciona, né? Ele já de fato tem o suporte a MySQL, mas a gente não tem o banco ainda. Então, se eu não me engano, já tem um servidor MySQL instalado aqui. Tá? Ele já está instalado, rodando no próprio localhost, que é o mesmo, né, no mesmo localhost do servidor Zope. A única coisa que eu tenho que criar é uma base de teste. Deixa eu ver que bancos de dados aqui eu tenho. Show databases. Aham. Vamos criar aqui um create database. Vamos criar um banco de dados chamado inject. Tá? Aí eu vou dar um use inject, que é o nome do meu banco, e vou dar um create table teste. O ID ele vai ser um int not null auto inc increment primary key e vai ter o texto que vai ser do tipo text. Vamos ver se assim vai. Funcionou. Describe teste, que é o nome da minha tabela, e tá aí ela. Ok, perfeitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar lá no Zope o conector que vai conectar nesse banco aqui, para eu poder ter acesso a esse banco de dados. Né? Então nós vamos inicializar agora o nosso servidor Zope com o nosso conector MySQL já instalado, instância FG, e aí vamos começar a trabalhar com ele. Ok. Viemos aqui, acessamos como /manage. Para a gente criar esse conector, a gente vai criar um objeto especial aqui, que é o ZMySQL Database Connection. Tá?
E aí ele vai me pedir uma string de conexão nesse formato aqui embaixo, né, que é mais menos, database, @host, barará. O meu database aqui é o inject, @localhost, o usuário é root e a senha é 12345, que é a senha que eu coloquei nesse meu localhost, nesse meu banco de dados. Tá? É óbvio que isso aqui é uma senha insegura, mas é um banco de dados que eu estou usando para teste no meu localhost, né? Enfim, não preciso dar discurso sobre a importância de senhas, né? Adicionei, está aqui meu banco de dados. Se eu der um browse, ele vai mostrar que eu tenho a tabela teste aqui com os meus dois campos. Muito bem. Como é que eu faço para colocar dados aqui dentro? Bem, eu preciso rodar alguns comandos, né? Eu posso vir aqui e rodar o comando insert. Deixa eu só abrir esse frame aqui, que aí eu consigo aumentar a fonte para aparecer no vídeo. Muito bem, vamos inserir algumas linhas aí, né? Por exemplo, insert into teste null Fabiano. Ok, parece que fez. Vamos em teste de novo. Select asterisco from test. Estranho. Não era para ter dado um conflict error aqui. Bem estranho mesmo. Estranho. Deixa eu ver uma coisa. Properties. Deixa eu desligar isso aqui. Agora foi. Por algum motivo não estava funcionando por causa que estava com o esquema de transações ligado. O que foi que eu botei ali? Só para quem não percebeu, aqui em propriedades eu marquei com um sinalzinho de menos na frente, porque essa tabela que eu estou lendo, que é a tabela de teste, ela não tem suporte a transações, né? Então eu desliguei explicitamente nessa minha string de conexão o suporte a transações, porque o meu tipo de tabela no MySQL é MyISAN, ele não suporta transações. Por isso que estava dando aquele erro estranho. Mas enfim, agora eu fiz um select asterisco from test e ele mostrou o meu registro. Eu vou inserir mais alguns aqui. Insert into test values null Maria. Submeti. Vamos ver se agora select asterisco from test. É que essa interface de teste direto aqui, ela é meio tenebrosa, mas tudo bem, está funcionando. Tudo bem, o que nós vamos fazer agora para tentar verificar a existência desse SQL injection, se ele é possível ou não no Plone? Bem, da forma como eu estou trabalhando aqui, o SQL injection ele tem que ser feito através de um objeto SQL method, que é o método que o objeto, né, que a gente utiliza para codificar as consultas parametrizadas. O que vai ser a consulta aqui? A consulta vai ser id igual a um parâmetro e eu vou passar esse parâmetro, né? Então vamos criar esse objeto, que ele vai ser o SQL method. Então é um z SQL method, o nome dele vai ser consulta teste, tá?
ele vai conectar, né, nesse meu conector, tá? Ele vai receber como parâmetro i, só i, tá? O que vai ser? Select asterisco from test, query. Aí a forma, né, mais óbvia seria i igual a alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser o DTML var de i, né? Que é a própria variável que eu estou passando como argumento. A gente vai ver que essa sintaxe aqui é uma sintaxe que ela deixa a desejar. Vamos adicionar esse cara e testar, passando como o parâmetro i valendo 1. Mas que saco. Aqui também. Teste e valendo 1. Ah, tem uma coisa aqui. O nome da coluna é ID, não I, né? Lá na minha estrutura de tabela, cadê aqui? Aqui, ó. O nome da minha coluna, do meu campo, é ID e não I. Então, tive que fazer uma pequena modificação aqui. É o array ID igual a variável I que eu estou passando. Vamos ver se agora vai. É ali mesmo. Aqui. 1. Ó, ele trouxe com o ID 1 igual a Fabiano. Qual é o problema disso? Ó? Se eu invocar isso aqui direto, ó, funciona, ó. I igual a 1 da Fabiano. Agora, se eu fizer uma manipulação aqui, ó, OR 1, eu acabei de fazer uma injeção de SQL. Ou seja, eu estou fazendo com que I, a variável I, eu acho que vai ficar um pouco pequeno no vídeo, mas I é igual a 1, espacinho OR, espacinho 1. Então eu estou fazendo uma manipulação desse meu atributo de tal forma com que esse select seja o equivalente a um select asterisco. Tá? Só que o que acontece? Aqui no meu caso eu estou fazendo isso dentro de uma interface da ZMI, né, que tem acesso a esse método. Num site real, geralmente o teu site real vai ter lá uma navegação e tal, e em algum ponto ele vai receber um atributo que vai vir do request ou vai vir de um formulário. Então, de igual forma, numa aplicação SQL, geralmente você vai estar suscetível ao usuário fazer a mesma coisa, né? Se você tem lá uma tabela de 1 milhão de registros, você pode, né, burlar um eventual filtro fazendo uma manipulação assim, tá? Aí, nesse momento, os caras de segurança já estão puxando os cabelos, né? Pelo amor de Deus, quer dizer então que toda aplicação que lê um banco de dados SQL está suscetível à injeção fácil assim? Não. O problema todo aqui foi a sintaxe que eu utilizei para escrever esse SQL. Tá? O correto, ao invés de escrever ele assim, com DTML var, seria usar outra sintaxe, que seria... Eu vou botar as duas na tela só para ficar claro. É o array DTML SQL var, é uma variação. Tá? Aonde eu vou fazer um SQL var I do column ID type string, tá? Então isso está errado e isso é a versão certa. Vamos testar então. Como é que ele converte isso aqui em isso aqui? Na verdade, esse column ID é a coluna do meu banco. I é o nome da minha variável que eu vou fazer a substituição. E esse type string é o tipo dessa variável. O que eu estou dizendo explicitamente, o tipo dela. Nesse caso aqui não é string, é int. Tá? Ou seja, o tipo que tem que ser passado aqui é um tipo inteiro. Tá? Se eu não passar um tipo inteiro, ele vai reclamar. E se eu passasse um tipo string, ele ia fazer o escape do string. Ele não ia... né, fazer a comparação concatenando simplesmente, que é o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então esse aqui está errado e esse aqui ele está usando o cast explícito pelo tipo. Então,
column, acho que é com dois, agora eu não lembro como é que escreve. Acho que é assim, não, peraí, deixa eu só ver como é que escreve certinho. Eu uso isso tão pouco que até eu me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. É MN, tá certo. O que eu fiz errado então? Deixa eu ver. Só um instante, pessoal. Deixa eu tô consultando o guia aqui porque vou fazer diferente. Só para não ter que usar esse column, eu vou declarar a variável igual ao nome aqui. Fica mais fácil. Depois eu testo. Tá. Então o ID agora passando 1. Só um instante. Ah, claro. Desculpem, não me toquei. Aqui é HTML, SQL, test, ID, column, igual ID. Ou eu posso fazer com I e aqui com I. É porque o SQL var só gera o elemento, ele não gera uma comparação. Tá? Agora sim, agora eu estou comparando o I com o atributo I com a coluna ID da tabela. Tá? Agora sim, o I vai valer 1, ele só trouxe Fabiano. E aqui eu não consigo mais ejetar. Nossa, um erro tão simples eu de vez em quando me passo. Enfim, então aqui eu não consigo mais ejetar. Eu passei 1, funciona, passei 2, funciona, e eu não consigo passar 1 igual a 1. Isso vai dar uma exceção, tá? Porque esse I aqui, ele não está passando na validação de tipo para aquele atributo. Tá? Ele não está passando na validação de isso aqui ser um inteiro. Outra forma de estruturar essa consulta seria, ao invés de fazer a comparação do ID, seria fazer a comparação do texto, que ele é um string. Né? Então, nesse caso aqui, eu poderia estar passando Fabiano, ele traz o 1. Poderia estar passando Maria, ele traz o 2. Mas eu não consigo fazer isso. Isso gera Maria or 1, ele vai fazer uma comparação, não tem ninguém cujo texto seja Maria or 1. Ele não vai simplesmente concatenar isso com Maria e fazer um or 1 de tal forma com que isso aqui seja o equivalente a um select asterisco e por sua vez acabe operando a injeção. Tá? Então,
a receita é, quando você estiver trabalhando com os SQL Method, que é a forma tradicional do Zope fazer acesso ao SQL, você vai fazer sempre o uso dessa linguagem de marcação aqui para fazer a meta-substituição dos teus atributos nas tuas consultas. Você vai usar DTML SQL test ou DTML SQL var, e não DTML var. DTML var, se você utilizar, você vai estar automaticamente suscetível à injeção de SQL. Como é que você inspeciona uma aplicação baseada em DTML SQL Method, né? Como é que você inspeciona se uma aplicação está suscetível a SQL injection no clone? É fácil, é só fazer um grep. Se você fizer um grep e achar um DTML var em algum lugar, que é um SQL, existe a chance dela estar suscetível. Aí basta você pensar um pouquinho, ver se você consegue utilizar essa estratégia aí para fazer a injeção. Tá? Não, como vocês perceberam, não é difícil. E para se prevenir, basta utilizar a sintaxe correta que o clone, o Zope no caso, né, porque isso é um componente baixo nível do Zope, o Zope vai conseguir fazer para você todo o trabalho sem maiores problemas. Tá certo? Pode parecer primitivo, sim, mas tem algumas aplicações clone, algumas aplicações Zope por aí, que usam extensivamente esse tipo de coisa. Uma aplicação que usa bastante isso é o SAPL do Interlegis. Interlegis é um grande integrador de aplicação Zope, né? Zope Plone. É um órgão de Brasília que desenvolve software para as câmaras municipais e para as assembleias e que usa intensivamente esse tipo de recurso aí. Tá? No caso específico do Plone, tem outras formas de fazer a integração de SQL com o Plone. Né? O Plone em si não usa SQL, mas tu tem outras formas. Tipo, se você estiver usando a SQL Alchemy, que é uma biblioteca que o Plone tem para fazer a integração do SQL com o Plone através de uma biblioteca de mapeamento objeto relacional, quem vai fazer o tratamento do próprio... quem vai evitar a injeção de SQL vai ser o próprio SQL Alchemy. Né? Mas quando a gente estiver usando essa interface padrão aí, é interessante sempre cuidar para usar a sintaxe correta. Pergunta do Paulo Henrique. Se usar DTML var é potencialmente perigoso, por que o Zope deixa usar? É uma ótima pergunta. A resposta é porque tem algumas coisas que não tem como fazer sem usar DTML var. Tá? O DTML SQL test, por exemplo, o DTML SQL test ele é uma sintaxe feita para gerar comparações. Eu estou comparando o atributo i que eu estou passando com a coluna texto. E estou dizendo que isso tem um cast do tipo string. Né? Se eu quisesse comparar isso, mas eu não quero comparar com igual, eu quero comparar com o like, eu não consigo usar SQL text. Eu tenho que usar SQL var. O problema é que SQL var, ele parte do pressuposto que a informação ela é tipada, e eu só tenho 3 tipos aqui, né? Então, tipo string, tipo float e tipo inteiro. Teoricamente, isso é o suficiente para você gerar qualquer tipo de sintaxe. Mas, supostamente, o DTML var sem tipo de escape explícito, ele ainda continua funcionando. Por quê? Porque essa classe de ZSQL Method, ela herda internamente do motor de DTML, que no DTML o DTML var é válido, e supostamente podem existir situações onde a forma desse escape aqui é uma forma que ela não é suficiente para escrever a tua consulta. Então, teoricamente, nesse caso, você seria obrigado a usar DTML var, sem o SQL na frente, sem o escape por tipo na frente. Eu confesso que de cabeça é difícil de formular um exemplo desse, mas essa é a desculpa oficial. Eu acho, inclusive, até concordo com o PH nesse... deixa eu ver se foi o Paulo aqui. Foi o Paulo.
Eu até concordo com o PH nesse aspecto que talvez fosse interessante evitar com que o ZSQL Method usasse DTML var e forçasse a pessoa a usar DTML SQL var, pelo menos, e declarar qual é o tipo de escape que ele vai fazer, né? Mas infelizmente a linguagem te permite que você faça isso, né? Se inadvertidamente você acabar utilizando isso sem saber, você está botando um bug de segurança para dentro da aplicação, um potencial bug de segurança, né? Nesse caso aqui que eu fiz é um caso bem óbvio de explorar, né? Porque basta fazer uma manipulação de atributo, mas se você pegar uma consulta SQL mais cabeluda aí, e dependendo de como a aplicação faz a chamada, pode ser que não seja tão simples de explorar aí. Mas é aquela história, funciona. Funciona porque na classe base esse recurso já era disponível e funciona porque na eventualidade de você precisar fazer montar um select cujo um pedaço dessa string não possa sofrer escape, você é obrigado a usar o DTML var com substituição direta, né? Só você tem que saber, se você for fazer isso, você está sujeito, né? Sujeito a fazer uma manipulação aí de atributo na hora que esse método está sendo invocado, né? É conveniente não usar DTML var. Usar sempre DTML SQL var. Ou, se você tiver, né, a propriedade, tiver a intenção de fazer uma aplicação mais moderna, simplesmente não usar SQL method, né? SQL method é um negócio antigo, né? Hoje em dia tem outras formas de fazer a mesma coisa evitando a injeção de SQL. Você pode usar um SQL Alchemy da vida, por exemplo, que faz isso internamente, né? No SQL Alchemy você não faz as consultas, você não desenha SQL. Você vai usar uma API de métodos lá que vai fazer... Você vai, por exemplo, faz um select daquela tabela, ponto filter e passa o nome do parâmetro do filtro, né? Para ele fazer o equivalente ao que seria um select com um array, com um condicional, né? Então a forma de injeção num SQL Alchemy é praticamente impossível pela forma como a API foi escrita, né? Bem, acho que é isso, né? Não sei se ficou alguma dúvida. O que eu vou passar para vocês de referência sobre injeção, tá? Sobre injeção, eu tenho que passar para vocês um manual de como escrever SQL no Zope, tá? Que é justamente o PDF que eu estava lendo, porque por causa daquele erro, o erro que deu no vídeo, aí eu tive que ler o PDF para me lembrar se a sintaxe estava certa. Eu estava fazendo certo, mas com o comando errado, né? Enfim, então esse manual eu posso passar para vocês, ele vai auxiliar vocês a ter acesso à sintaxe do DTML SQL var, do SQL test, tem uma opção específica para fazer group by, né? Tem aí umas variações, então eu vou passar isso para vocês. De que forma? Vou passar isso como eu vou fazer o upload desse material junto com o vídeo da aula de hoje. Então, provavelmente no final agora, daqui uns minutinhos a aula vai acabar, eu vou codificar esse material vai ser comprimido, né, num formato aí para eu distribuir para vocês, vou fazer o upload no servidor para vocês baixarem e já lá no servidor eu vou deixar esse material que explica como é que se usa SQL com a sintaxe de escape necessária para evitar a injeção, tá? Vou dar uma catada aqui e ver se eu tenho algum outro tipo de material. Se for o caso, eu já mostro para vocês, tá? Mas enfim, vou ver se tem mais alguma coisa importante. Para amanhã, o que a gente vai ver daí? Amanhã a gente vai, se tiver mais alguma coisa importante para ver de injection, eu vou mostrar amanhã, no iniciozinho da aula. E amanhã fica acordado, então, que se sair o patch de correção da vulnerabilidade, aquela que foi divulgada no Plone, nós vamos começar a nossa aula aplicando aquele patch. E aí depois a gente retoma a aula normal, vendo os próximos itens, né? O próximo item seria aí o item de XSS, né? Que a gente tem que começar a estudar ele também. O de XSS também, desde que a gente siga uma boa prática de programação, a gente dificilmente vai ter XSS na nossa aplicação, tá? Então, pessoal, acho que é isso. Eu não vou começar assunto novo, agora falta o quê? 3 minutos aí para a aula acabar. Vamos ficar por aqui por hoje. Então amanhã nós damos continuidade aí nesse nosso estudo. Tem aí mais 9 itens para a gente estudar. E tem aí todo um histórico de vulnerabilidade e segurança do Plone para a gente estudar também. Tá bom?
Por enquanto é só, pessoal. Meu muito obrigado pela nossa primeira aula. Tudo parece ter transcorrido normalmente, não tivemos aí maiores problemas. Amanhã, então, no mesmo horário, 2 da tarde, nós vamos continuar o nosso estudo, tá bom? Até amanhã, então, pessoal.